Iniciar a gravação. Tá gravando. Então, essa é a nossa reunião de vista e comentário das provas bimestrais que nós fizemos na semana passada. Eu estava, antes de iniciar a gravação, comentando que eu pedi uma prova que pedia para vocês interpretação mais aberta de questões muito mais condizentes à questão da política tributária do que propriamente regras de direito tributário. E eu fiz isso por uma questão até prática. A gente está ainda em aula remota. Estando em aula remota, vocês fazem a prova com livre consulta à biblioteca virtual, ao Google. Então, uma questão técnica que eu fosse pedir para vocês, ela seria muito provavelmente enfrentada por meio de consulta automática. Oi, Lorena. Tchau. Oi. De pesquisa, e o Murilo tá dando oi também, meu mais velho ali. Todo mundo aí, criançada em peso, como sempre, né? Ela ia ser enfrentada por meio de consulta. E é uma coisa que, assim, não tenho nada contra vocês pesquisarem para resolver problemas, pelo contrário. Mas não me serviria para medir o aprendizado de vocês. Ia aparecer um monte de artigo vindo de site da internet. Se eu quisesse ler artigo da internet, eu mesmo leria, eu não precisava pedir para vocês copiarem e colarem numa prova. Então, ao invés disso, o que eu quis era fazer com que vocês pensassem um pouco no sistema e no processo tributário, sabe? Na questão como um todo de como esse sistema tributário nos afeta no dia a dia. Então, foi uma pergunta um tanto mais política, que foi aquela que falava da questão da separação de Estado e Igreja por meio da imunidade tributária dos templos, e outra tratando do Simples Nacional. E aí a gente vai comentar essas questões agora. Então, como eram questões mais interpretativas, não tem uma resposta certa, não tem um gabarito para dar para vocês, porque são temas que permitem uma interpretação maior e que permitem uma discussão. Então, eu não posso querer fechar o que é o certo a partir da minha opinião, a partir da minha posição, porque são coisas que eu acho que todo mundo, enquanto contribuinte, enquanto pagador de impostos, tem direito a se posicionar e, se concorda, manter, ou se não concorda, lutar para tentar mudar, tá bom? Então, a primeira questão era de acordo com as discussões de aula e o conteúdo do artigo 150 da Constituição Federal, disserte, e eu pedi mínimo de 10 linhas de texto. Como eu avisei antes, quando eu peço um mínimo de linhas e esse mínimo não é atendido, eu costumo descontar, normalmente proporcional ao tamanho da questão, sobre imunidade tributária dos templos religiosos, considerando a separação entre igreja e Estado, que é a questão da laicidade, e a possível lucratividade das atividades religiosas. Então, essa foi a questão. Para quem considerou os aspectos que eu pedi para serem considerados, falou da separação de igreja e Estado e do Estado laico, e falou da questão da atividade religiosa ser lucrativa ou não, e escreveu 10 linhas, quem fez isso está com a pontuação da prova dessa questão garantida. Mesmo que eu não concorde com uma palavra do que vocês tenham escrito, mas vocês cumpriram as condições do que foi ali colocado, para mim tá ok. Essa questão, ela acaba sendo bem linear, assim, eu já tive, não em prova, mas eu já tive oportunidade de discutir essa questão em sala algumas vezes com alunos de administração, de contábeis, e normalmente o que eu escuto é o seguinte: os cristãos são a favor e os não cristãos ou não praticantes são contra. Então acaba que a gente tem um alinhamento automático, ou não automático, mas quase que majoritário, entre praticantes de uma determinada fé, que entendem que aquela fé não deve ser tributada, pelo menos o local de encontro, o local do templo, e aqueles que, por não terem religião, acreditam que a atividade religiosa é uma atividade como qualquer outra, e como todas as demais atividades sociais, ela deve ser tributada, porque tudo mais o é.
Então, isso acaba sendo um privilégio das igrejas, né? E eu vi questões nos dois sentidos nas respostas de vocês, ainda não li todas, mas do que eu li, eu vejo que o caminho vai por esses dois, assim, que são as formas de enxergar a questão que são mais em vigor. Então, significa que vocês estão por dentro da discussão e que vocês entenderam a discussão, né? Respeito da laicidade do Estado, né? O Estado laico, eu comentei isso quando a gente tratou dessa questão, quando a gente falou das imunidades tributárias, lá na aula sobre princípios constitucionais, no começo do bimestre, que a imunidade sobre os templos de todas as práticas religiosas, ela é uma decorrência lógica da laicidade do Estado e da separação que existe entre Estado e religiões, né? A ideia é que nós não temos um Estado súdito de uma religião, e temos vários estados que são súditos de religião, estados modernos que são súditos de religião. Os estados nórdicos do norte da Europa, quase todos são estados confessionais. A Argentina, nossa vizinha, é um estado confessional. Então, nós temos estados que são confessionais. O Brasil optou por não sê-lo. E, não sendo um estado confessional, ele reconhece a liberdade religiosa dos indivíduos. Então, todos os cidadãos brasileiros e todos os estrangeiros em território nacional têm o direito a pregarem e professarem e perseguirem suas fés, perseguirem aquilo que entendem de verdade no que diz respeito à sua relação e à relação de suas comunidades com o ser divino, com o ser eterno, com o ser transcendente, com Deus, né? Então, o Estado brasileiro reconhece que todos os cidadãos brasileiros têm o direito à livre prática religiosa sem intervenção. Então, sem intervenção significa que essa atividade não pode implicar em um custo para o fiel, para que determinado templo religioso esteja aberto, ele precise recolher determinados tributos. Imaginem a situação de o governo fechar uma igreja por conta da ausência do recolhimento do IPTU ou do imposto de renda do ano. E aí você faz o quê? Joga os fiéis na rua? Então não vai ter culto semana que vem. Por quê? Porque a Receita Federal bateu na igreja. É estranha essa situação, né? Fora que a ideia é, as igrejas não são súditas do Estado, o Estado não é fiel de igreja. Então há uma separação entre a esfera espiritual e a esfera civil. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O Estado é César, Deus é Deus, cada um com a sua esfera de poder, cada um com a sua instância de decisão, de discurso, e elas não se cruzam. Esse é o ideal republicano. Então o Estado não tributa a igreja, por sua vez a igreja não integra o Estado. Há estados, por exemplo, algumas regiões, que a Alemanha é uma federação, né? E os diferentes estados alemães têm diferentes concepções a respeito de lei. Há estados alemães em que os fiéis registrados em uma determinada religião recolhem o dízimo como tributo, e o Estado recolhe isso e redistribui para as igrejas. É estranho, mas para eles é um costume quase milenário. Então, isso no Brasil não acontece. Ah, mas a gente vê muita participação de igrejas e de religiosos no Estado. Sim, a gente vê. Agora, a questão é que o indivíduo, enquanto religioso, o fiel, o padre, o pastor, a mãe de santo, o rabino, o sheik, seja lá quem for,
ele, enquanto indivíduo, se é cidadão brasileiro, ele tem direito a participar do processo político. É um direito dele. E é muito difícil imaginar que alguém vai sair de casa, deixar os seus valores em casa para participar da discussão pública. Então, nossa, agora eu estou indo para o Congresso. Então, eu sou pastor, sou padre. Eu vou deixar tudo que eu acredito em casa, porque lá é direito público, então a minha fé não vale nada. Eu vou votar em questões que colocam-se frontalmente contra ela. Isso não acontece. Então a gente tem aí uma bola dividida, a gente tem aí uma questão mal resolvida, isso não é só no Brasil, nessa separação igreja-estado. Nos Estados Unidos isso é mais radical do que aqui. Se o sujeito se afirmar ateu lá numa eleição, ele provavelmente não vai ser eleito, especialmente nos estados mais conservadores. Assim como normalmente se o sujeito é pego num adultério, por exemplo, ele tem que renunciar ao cargo, porque se ele não tem zelo nem para com a religião e a família dele, porque caralhos ele cuidaria bem do dinheiro público. Aqui no Brasil a gente divide. Não é porque o cara é um mau marido que ele quer dizer, por isso ele é um mau prefeito. Nos Estados Unidos isso é uma coisa mais linear. Enfim, é uma coisa que a gente, enquanto civilização, enquanto república, precisa criar caminhos para preservar essas liberdades religiosas e para manter a separação de igreja e Estado, porque ela é boa tanto para o Estado quanto para as igrejas. Para o Estado, porque preserva a pluralidade no seio da sociedade, e para as igrejas, porque elas conseguem manter a sua mensagem pura e conseguem manter a sua mensagem independente ou pelo menos mais livre das implicações políticas. Então essa é a primeira parte da questão. Eu só estou trazendo para vocês pontos de vista. Os que entendem que as igrejas deveriam ser tributadas simplesmente entendem que é uma atividade humana como qualquer outra, que uma igreja não é melhor do que uma empresa. Aliás, uma igreja, no sentido literal, é uma empresa, um empreendimento, né? Empresa a gente entende como ação humana visando determinado fim. Você une conhecimento, capital e trabalho para obter uma determinada finalidade. Essa é a definição de igreja, de empresa, e ela cabe para a igreja. Professor, no caso, eu passei de 10 linhas porque eu acabei meio que te explicando cada detalhe. Não, passar podia, não podia, passar podia à vontade. Se quisesse escrever sem, escrevesse. Era no mínimo. Ah, tá. Não, eu pensei, no mínimo. Ele vai me descontar a nota porque eu passei de 10. Não, pelo contrário, quanto mais escreve, melhor. Boa noite, Maria. Bem-vinda. E a segunda questão, que é um problema grave, perdão, dentro ainda da primeira questão, eu quis que vocês falassem a respeito do... Peraí, deixa eu ler aqui, como é que eu vou usar minhas palavras mesmo, né? A possível lucratividade das atividades religiosas. Porque o que é que acontece? Como as atividades religiosas, os templos religiosos, não são tributados, surge aquela piada, né, que o pessoal fala, né, pequenas igrejas, grandes negócios, né? O dinheiro passa a entrar sem controle nos templos religiosos e entra sem imposto. E aí a distribuição disso na sociedade é uma coisa que é complicada. Desde igreja que compra canal de TV, mas aí eu acho que é uma coisa até natural, eles querem mecanismos para propagar sua mensagem, sabe? Todas as igrejas quase têm canal de TV, de rádio, católicos, evangélicos, enfim. E o maior problema dessa questão hoje é a questão da lavagem de dinheiro. Vocês sabem como é que funciona o mecanismo de lavagem de dinheiro, né? Você coloca dinheiro sujo, que é fruto de atividade criminosa ou de sonegação tributária, dentro de uma atividade ilícita, dentro de uma atividade que é de difícil controle por parte do Estado. Esse dinheiro entra, e ele entrando e sendo contabilizado, ele se torna dinheiro limpo, e ele pode ser distribuído aos participantes do esquema de lavagem. Então vamos supor que
um grupo de traficantes resolva, entre aspas, apoiar uma igreja. Por que eles fariam isso? Porque o dinheiro que entra na igreja, ele não é controlável. Então você tem aquela igrejinha de porta de bar, sabe? De porta de ferro, que foi na esquina. Com todo o respeito às igrejas de esquina. E aí o traficante entra lá e coloca lá 3, 4, 5 milhões de reais. Se a polícia bater lá para perguntar para o pastor vai falar, foi oferta. Aí o policial vai perguntar, de quem? E o pastor vai falar, não sei, passei a sacolinha. Pronto, você prova o quê? Como é que você prova a participação do cara? Você não prova. Teria que fazer um trabalho de inteligência, infiltrar a gente na comunidade para ver de onde está vindo o dinheiro, mas a passagem do dinheiro ali dentro, na forma de oferta, serve sim para lavar dinheiro. Não sei se vocês sabiam disso. Aliás, não só a igreja, várias entidades não governamentais, fundações, orfanatos, servem apenas e simplesmente para isso. Sabe aquele estacionamento que ninguém para, que fica no bairro de vocês? Ou aquela loja que não tem cliente, não fecha? Aquele cinema no centro da cidade, que passa filmes curiosos? São lavanderias de dinheiro. Lavanderias. Sim, você lava dinheiro sujo, você transforma dinheiro sujo em dinheiro limpo. Aí você pega aquele cinema podre, que tá passando o mesmo filme pornô há 15 anos, a atriz já é até avó e o filme tá lá repetindo. Sessões corridas. E aí você vai ver o faturamento dos caras, um troço monstruoso. Mas de onde veio o dinheiro? Ah, vendeu ingresso. Pra quem? Não sei. A pessoa chega na bilheteria, paga e vendeu, pagou em dinheiro. Então, um dos problemas dessa não tributação das atividades religiosas é o fato de que você abre uma porta gigantesca para lavagem de dinheiro, porque o dinheiro entra sem origem e sem tributação, então ele não é fiscalizado duas vezes. Daria para fazer diferente? Daria, mas aí no caso em que aquelas igrejas estivessem sob suspeita, teria que se infiltrar alguém naquela comunidade, fazer um trabalho de inteligência para seguir a origem do dinheiro. Mesmo assim, você não prova a participação do pastor, do padre, da mãe de santo. Enfim, é um problema. Fala, Luana. Professor, na prova, eu até pensei em entrar nesse quesito, mas eu não entrei pelo mesmo motivo que a gente não comenta sobre a corrupção. A gente sabe que existe, mas a gente não tem, como é que eu posso dizer, nada tangível, nada assim que possa ser provado. Então, eu optei por não abordar isso na prova por esse motivo, assim, mas não sei se isso vai ser descontado. Não. Eu falei dessa questão do uso das igrejas como empresa, né? E acabei chegando no comentário sobre lavagem de dinheiro e quis falar com vocês sobre lavagem de dinheiro porque eu não sei se já falaram com vocês a esse respeito. Então eu estou usando só o espaço e o tempo que eu tenho para explicar um assunto que é interessante e que é importante, mas não esperava que vocês falassem disso na prova, não se preocupem. Agora, por exemplo, tá cheio... Oi? Como? Fico um pouco menos preocupada agora. Não fiquem preocupados não, como eu falei, se vocês entraram nos assuntos que eu pedi, escreveram o número de linhas que eu escrevi, vocês estão tranquilos, cara. E eu avisei isso antes da prova, então nem esquentem a cabeça. Se vocês fizeram aquilo que eu pedi antes, tá em casa. Eu realmente não sou professor. Vocês já foram meus alunos antes, cara. Acho que quase todos vocês já foram. Eu não sou de criar caso por conta de nota, não, cara. A não ser que seja um troço muito fora do padrão, muito mal feito, muito porco, então copiado, colado, senão tá tranquilo. Bom. Essa questão de lavagem de dinheiro que você falou, eu lembrei de uma série que eu assisti, mas faz tempo já,
Que no caso até o próprio pastor lavava o dinheiro ali, tipo, ele não era um pastor, ele era um bandido que ele mesmo lavava dinheiro dentro da congregação dele. Só que você acha que, tipo, a polícia vai disponibilizar algum serviço de inteligência para fazer isso? Claro que não vai. Só se for muito dinheiro ou mexer com um interesse muito grande, caso contrário, não vai. Não vai continuar ocorrendo, como sempre acontece. Gente, é só andar pelo centro da cidade. Eu gosto dessas coisas. Eu de bater o olho, eu fico imaginando, puta, essa loja, isso aí é lavanderia de grana. Sabe? Tem umas bancas de jornal que não vende nada. Já repararam? Só vende livro velho e umas revistas de encarte de jogo de CD dos anos 90. Nossa, tem muita coisa que dá na cara que aquilo não tem faturamento nem para estar aberto, quanto mais para dar lucro. E o troço tá lá, entra ano, sai ano, tá lá. Lavanderias. E assim, são coisas que não tem estoque, sabe? Tipo cinema. Você vai lavar dinheiro num restaurante? É possível. Só que você precisa superfaturar nas duas pontas e você tem o custo do produto. Você tem que prestar o serviço. Se alguém chegar no local ali e quiser ser atendido, você vai ter que atender. Agora, tem serviços que você presta que, cara, ele simplesmente desaparece. Cadê? Sumiu. Tá cheio, por exemplo, empresa de informática, ela tem muita lavagem de dinheiro, principalmente de dinheiro público, em empresa de informática. É complicado. É muito esquema que tem, gente. Tem uma série, para quem tem Netflix, chamada Ozark. Já viram? Alguém já viu? Eu não. Eu vou pôr o nome aqui. É sobre lavagem de dinheiro. O cara era contador de um cartel mexicano. O sócio dele começa a roubar o cartel, é descoberto, é morto. Aí ele, para não ser morto também, ele inventa uma história louca de que vai conseguir lavar milhões e milhões de dólares num lugar chamado Ozark, que é um complexo de lagos no meio do nada nos Estados Unidos. E aí o cara se muda para lá com a família e começa a inventar todas as formas possíveis, imagináveis e inimagináveis de lavar dinheiro para os mexicanos. E aí, nisso se desenrola a história. Aí tem o drama familiar deles, que vai em paralelo com os truques de lavagem de dinheiro. No Brasil, tem uma série brasileira que fala não só disso, né? Na verdade, ela fala de como é que funciona os esquemas de corrupção no Brasil. Tem por pano de fundo ali o impeachment da Dilma, que é o mecanismo. Não sei se vocês chegaram a ver. Eles estão contando de forma dramatizada a crise política brasileira aí dos últimos 7, 8 anos. Aí parou a série, ela ia ter uma terceira temporada no passado, não saiu por causa da pandemia. Termina a série com o Bolsonaro discursando no dia do impeachment da Dilma. É bem legal, assim, é bem aberto, assim, ela bate nos dois lados igual, sabe? Eu gosto disso. Não toma partido, sabe? Então, Ozark e o Mecanismo são séries bacanas. O final do Mecanismo explica certinho, assim, o último capítulo da primeira temporada, explica direitinho os esquemas de lavagem de dinheiro e corrupção dentro dos governos brasileiros, que é o que eles chamam de mecanismo, como é que funciona essa máquina de levantar dinheiro para partido e para corrupto. Tudo isso que a gente estava falando da questão da prova, né? Acabamos indicando séries aí, filmes. É assim mesmo, né? O que vocês estão vendo de série, aliás? Eu viciei naquela série coreana, sei lá, aquela que é Round Six. Eu assisti ela. Round Six? Eu agora tô assistindo Alice in Borderland, alguma coisa assim. Mesmo tipo de série, né? E é muito boa. E eu tava do mesmo estilo que do Round Six, Alice in the Borderlands, né? Isso, nossa, muito boa. E também estava assistindo há pouco tempo atrás, estava assistindo Good Girls também, que é praticamente o mesmo esquema de lavagem de dinheiro, só que tipo, elas fazem lavagem de dinheiro em vários locais, né? Trabalham
o chefão lá, tipo, bem massa, sério. Pô, legal, legal. Que mais aí que vocês me indicam? Eu tô vendo uma muito boa agora, cara. Professor, assista Greenleaf. Fala sobre lavagem de dinheiro também da igreja. Qual que é? É Greenleaf. Na Netflix. Greenleaf. Isso. Eu vou dar uma olhada. Essa aí eu vi, eu ia começar a ver, mas ela tá na minha fila. Fala, Luana. Professor, o melhor é você ver os colunistas falando sobre Round Six, as críticas, os colunistas brasileiros falando, meu Deus, que horror, né? Pessoas se matando por milhões de dinheiro, não. No fundo, esse seriado tem uma crítica social, né? Até o Leandro Carnal fez uma tese sobre isso e tal. Só que, assim, é engraçado, a pessoa mora num país onde as pessoas matam pelo celular e acham um absurdo. Né? Mas, enfim, segue a mesma linha do Poço, né? O Poço também tem essa crítica social, que é a mesma linha. É verdade. Sei lá, eu gostei bastante do Round Six, eu vi 2 vezes. Comecei a ver meio por acaso na semana que saiu, assim, tava lá em destaque, eu pus pra ver, e depois que eu vi, assim, um dia, aí 2 dias depois era febre, assim, aí eu vi de novo com a minha esposa. E eu acho que é o seguinte, a série, ela é muito forte em mostrar, assim, o ponto em que a gente, sei lá, se desvincula dos nossos valores e se desvincula do valor que nós deveríamos dar à nossa vida por conta de questões materiais, de questões financeiras, sei lá, até que ponto vai a nossa humanidade. A gente tem esse verniz, né, de bons moços, que tem valores, que tem modos de vida, que tem religião, que tem filosofia, que tem convicções, mas até que ponto isso não rui com o estímulo correto na direção contrária, sabe? E eu acho que todo mundo guarda ali um pouquinho do cara da cobra dentro de si, né, que tiver que matar, empurrar, fazer o diabo, faz. Então a gente carrega, sabe, esse lado meio, não vou dizer nem animal, porque os animais jamais trocariam a vida por dinheiro, né? Um lado meio demoníaco mesmo, no sentido não religioso da coisa, mas, sei lá, os gregos, né, tinham lá os daimons, que eram os espíritos que falavam verdades, né, e a gente tem essa dificuldade de aceitar que a gente tem um lado que é puramente material e que não se importa com mais nada além do nosso próprio bem-estar, sabe? Que é o nosso lado vulgar e só o nosso lado vulgar. E aí você bota ali 456 pessoas que têm problemas com a lei, que têm problemas com jogo, que têm problemas com bebida, que têm problema com droga, que têm problema com agiota, pessoas que já estão marginalizadas, que já perderam esse verniz, sabe, de bom mocismo, e as coloca para fazer rinha, feito bicho, e elas topam e topam felizes. E tem a oportunidade de sair, saem e voltam. Sei lá, eu pensei muito nisso, assim, tem muitos aspectos que dá para analisar a série. Eu achei ela muito rica, eles foram muito felizes na forma que eles conduziram a história. Eu gostei bastante, assim. Aí a gente entra nas redes sociais da vida, isso é violência gratuita. Aí uma conhecida achou ruim comigo porque eu deixei meus filhos verem a série. Não é porque é violento, porra, foda-se que é violento, puta história, puta moral, puta linha narrativa por trás, sabe? Violento é o mundo inteiro, a gente tem 60 mil homicídios por ano nessa bosta desse país, sabe? Eu gostei bastante da série. Não vou falar mais, porque não sei se todo mundo viu, não quero dar spoiler, né? Então. Mas é muito legal. Eu ainda prestei atenção nas brincadeiras deles, né? Tipo, não sei se a maioria aqui teve a questão de brincar na infância de batata quente, né? A da batatinha frita lá, a brincadeira da batatinha frita, achei muito semelhante de batata quente. Eu lembrei na hora, assim, que eu via. Só que eu não assisti ele dublado, né? Eu assisti legendado na linguagem original. Na hora que eu comecei a escutar, deu, nossa, parece tão semelhante a brincadeira. Tá, quente. Isso. Essa mesmo, achei muito semelhante. Daí tem uma brincadeira ou outra lá que eu pensei, meu Deus do céu, como pode eles conseguirem fazer isso? Pô, aquele jogo da Lula, eu tô louco pra aplicar pros escoteiros lá do grupo que eu sou chefe.
Quando puder ter contato físico, vou fazer esse jogo com eles. É legal. Mas enfim, vamos voltar para a prova aqui, porque a gente acabou indo para lavagem de dinheiro, aí para séries sobre lavagem de dinheiro e sobre séries em geral. Só as séries legais que eu vi esses últimos tempos, eu assisti uma que já é até meio antiga, chama How to Get Away with Murder, ou Como Defender um Assassino. É muito boa. Muito boa essa série. Quem puder assistir, assista. E eu tô vendo uma que chama Designed Survivor, que é um cara que é um protocolo do governo americano, que eles sempre designam uma pessoa para assumir a presidência no caso de todos os outros integrantes da linha sucessória morrerem. O cara era o 11º da linha sucessória. E aí o Capitólio, né, que é a sede do Congresso Nacional deles, sofre um atentado no dia do discurso do Estado da União, que é quando o presidente tem que se dirigir ao Congresso. Então estavam lá presidente, vice, toda a Suprema Corte, todos os deputados, todos os senadores. E todo mundo morre. E aí esse cara, que era um secretário aleatório do governo, se torna presidente do dia para a noite. No meio de uma mega... Puta, é muito boa a série. É muito boa. É muito boa. Uma série voltada pro direito também, mas é o direito mais corporativo que eu assisti, foi Suits. Suits eu não vi ainda. Suits eu não vi. Muito boa, professor. Nossa, muito, muito massa, assim. Eles é o advogado, né, no caso, e tem o cara lá, vou dar um breve pequeno spoiler, que um cara lá não é advogado, daí ele advoga sem ser advogado. Tipo o cara de Community, que é outra que eu tô vendo. Mais ou menos. Só que Community é comédia, né? O cara tinha um diploma falsificado, aí é descoberto e vai estudando numa faculdade bem bosta, assim, aí ele forma uma turma bem improvável, com uma galera nada a ver, e é engraçado. É legal. Mas é legal, Suíte, assista, você vai gostar bastante. Tá. É direito corporativo. De direito corporativo e, assim, pra quem curte série de direito, a minha preferida é The Good Wife. Não sei se vocês já viram, mas assistam. Eu acho que eu já ouvi falar, eu não assisti. The Good Wife é direção do Ridley Scott, é nível de cinema, assim, é muito boa mesmo. Enfim, vamos voltar para nossa prova. Cadê aqui a questão 2? Então, a gente acaba tendo aqui uma questão mais social, né? A gente estava falando do regime do microempreendedor individual, do MEI, encontram-se. Que dentre as vantagens do regime do microempreendedor individual encontram-se escrituração simplificada, que não requer contratação de contador, emissão de notas fiscais não obrigatória para pessoas naturais, contribuição tributária extremamente baixa, vocês lembram, gira entre 60 e 65 reais, com contribuição previdenciária inclusa, contribuição previdenciária baixa, acesso a linhas de crédito subsidiadas e microcrédito, possibilidade de participar de licitações e apoio técnico do Sebrae. Tem muito curso para MEI, de graça. Então, ainda assim, com tudo isso acontecendo, com todo esse incentivo, milhões de CNPJs desta modalidade de empresa são baixados todos os anos por falta de pagamento. Então, na opinião de vocês, o que faria um microempreendedor não querer se manter formalizado no regime? Essa foi a pergunta que eu fiz na questão, e as respostas foram bem variadas. Né? Algumas pessoas meio que defenderam o regime, falaram das vantagens de permanecer vinculado. Eu entendo a resposta, mas o que eu quero saber é se com toda essa vantagem, por que é que as pessoas que estão atuando como microempreendedoras, que estão vendendo comida, que estão cuidando de criança, que estão bordando pano de prato em casa, fazendo brigadeiro, estão fazendo suas correrias, trabalhando por conta própria, não pagam o regime? O que falta para você conseguir incluir essas pessoas? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Eu acredito, por exemplo, agora presenciando de novo nessa área, né? Eu trabalhei no Sebrae por um tempo. Uhum. Então, muitas pessoas que eu vejo que querem formalizar, ou enfim, que buscam, né, para saber, tipo, como se manter legais perante a lei, eles mencionam que, tipo, não entendem toda a burocracia. Muitos deles, a maioria, alguns, são CLT, né? Então, acabam pensando, tipo, vou perder benefício daqui, vou ganhar daqui, então vale a pena não perder daqui.
e também por questão burocrática, né? Que tem questão de alvará, tem questão de muitos outros detalhes, né? Que as prefeituras ou, enfim, secretarias pedem e que levam a esse microempreendedor a não querer se formalizar, porque é muita burocracia. Luana, você pode esperar aí. Aí eu vejo dessa forma, entende? Que, tipo, a pessoa, além dela, óbvio, tá tentando lutar ali pra tá ganhando dela, ela não vai querer simplesmente, tipo, pagar um regime ali que ela vai estar ganhando de outra forma, entendeu? Eu vejo Entendi. Entendi. Luana, falar? Professor, você se formalizar é fácil, mas você se manter dentro do regime de MEI é complicado, porque daí você meio que é obrigado a você fazer teu imposto de renda e provar que a tua renda está dentro daquele limite estipulado. Então, acho que muitas pessoas preferem não... Não, na verdade, não. Não. Você faz a renda do MEI, do CNPJ, não pode passar aquele limite, mas a pessoa pode ter uma outra atividade profissional, até trabalhar CLT e ter uma renda maior. A renda do MEI, ela vai entrar ali como rendimentos não tributáveis. Eu entendi, mas assim, como a gente... Assim, eu faço tudo muito certo na minha empresa, então todo ano a gente declara. Então, mas vocês são MEI ou são microempresa? MEI. Aham, tá. A gente declara para provar que a gente está dentro da linha, tudo certinho, a gente paga o DAS todo mês. Então, eu imaginei que por uma questão assim, de fugir do imposto de renda e para não ter que pagar a taxa. Assim, eu acho que muita gente foge por causa disso, porque acha a desinformação e a questão do imposto de renda. Acha que vai ficar pobre se pagar o imposto de renda. Não, pelo contrário, só paga imposto de renda quem tem renda, né? Normalmente é o contrário, quem não paga imposto de renda que é pobre. Mas é raciocínio lógico esse, né? Mas assim, se a pessoa pode ficar na informalidade e não pagar nada, talvez ela acredite que com o MEI ela vai acabar sinalizando para a Receita que ela, na verdade, tem um faturamento maior do que o regime permite, né? E aí, com isso, vai estar dando alguma brecha para sofrer algum tipo de fiscalização. Não sei se seria esse o problema. Mas se a pessoa tem outra fonte de renda que não a empresa, que não o trabalho autônomo, isso não gera problemas, assim, você pode ter uma renda de aluguel, de investimento, de salário, e ter o MEI, desde que o MEI não ultrapasse aquele limite anual. Agora, se a pessoa não quer pagar imposto de renda da empresa, aí é complicado mesmo. E o teto que você começa a pagar o IR, ele é muito abaixo do limite que te dão como MEI. Então, tipo, é uma contradição ali. Na pessoa física, né? Exatamente. E se você for fazer o MEI certinho para fugir e ter que mudar para uma EM, você vai dividir, você vai dividir um pouco. Não, você mudar para microempresa, o imposto salta. A não ser que você fique na primeira faixa ali, comércio, acho que é 4%, fica perto do que é a contribuição do MEI. Mas quanto mais você cresce, mais se encolhe, parece, porque o troço a tabela é progressiva, né? Exatamente. E a mordida cresce junto. Aí muitas vezes não vale a pena ampliar. Aí você podia estar gerando mais emprego, contratando mais gente. Mas a desinformação... Henrique. A desinformação... Peraí, desculpa, Lana. Deixa a Lana concluir. Oi, Lana, desculpa. Então, mas eu acho que a desinformação também é o carro-chefe, porque muita gente não... né? Para você ser empresário, qualquer um pode ser empresário. Agora, né? Para ser administradora é que você tem que estudar. É diferente. Uhum. Então, até um analfabeto consegue montar uma empresa e, infelizmente, ele não vai ter instrução para fazer tudo certo. Pois é, ele vai acabar, no mínimo, se for bem sucedido, gastando mais do que deveria, porque ele vai ter que contratar alguém, o que é muito bom para vocês que vão ser administradores, né? Mas para ele nem tanto. Henrique, diga. Então, professor, eu acho que você lembra da mensagem que eu tinha te mandado lá com relação à atividade secundária do MEI? Lembro. Então, hoje eu entrei em contato com um contador, que é o contador de um amigo meu, e hoje eu vou ter que abrir um MEI, porque eu vou abrir um mercadinho, sabe? Pô, que bacana. E eu tenho um delivery de lanche, só que daí não é formalizado esse delivery, daí eu tive que colocar na atividade secundária. Daí eu queria saber o seguinte do professor, por exemplo, eu tenho que somar os dois rendimentos meus,
que não pode passar do limite, certo? Seria Não, tanto da atividade você vai primária. ter um CNPJ com uma atividade principal e até 15 secundárias. Então você vai ter ali comercialização de lanche, você pode botar fabricação do pão, você pode botar comercialização de bebidas, tem a relação de atividades, você vai incluindo lá as atividades correlatas àquilo que é o teu regime principal. Entendi. E o teu faturamento máximo não pode passar aquele valor do teto lá do MEI. Se Entendi. passar, entrou ali na faixa de microempresa, você vai ter que recolher a diferença. Se passar de 20% no ano, você tem que migrar o regime. Entendi. Eu tive que Se fazer você uma ficar até 20% acima, dá para ficar como MEI. Só que aí você tem que pagar a diferença. Passou de 20%, tem que migrar. Eu tive que fazer uma videoconferência hoje para pegar aquele certificado digital, sabe? Sei. Daí eu tive que fazer. Daí foi R$ 130 que eu tive que pagar para pegar esse certificado para poder abrir a empresa, no caso. Por causa da nota fiscal estadual, né? Isso, aham. Da nota eletrônica. Da nota eletrônica. Você, como MEI, não é obrigado a faturar as suas vendas para pessoa física. Só que se você for vender para empresa, se você for vender para alguém que precisa de nota, você vai precisar do sistema, não adianta. Então, Então, para pessoa física, por exemplo, no meu caso, geralmente vai ser pessoa física. Então, não vai precisar emitir a nota. não, você não precisa. Você não precisa. Para pessoa física, não precisa. Entendi. Só que se a pessoa pediu, se ela quiser o cupom fiscal, se ela quiser o registro, você vai ter que emitir. É direito da pessoa. Ah, não é não. Você não é obrigado, não, tá certo. Não, você não é obrigado. Ah, entendi. Para pessoa física, você não é obrigado. Então. Não, você não é obrigado. Porque hoje eu fui comprar, porque vai ser uma distribuidora junto, sabe? Uhum. Aí hoje eu fui comprar as bebidas lá e eles não emitiram nota também. Porque são MEI, né? Porque são MEI. Uhum. E venderam para você. Uhum. Você comprou na pessoa física, né? Comprei pela pessoa física. Uhum. Isso, se você comprar como CNPJ, eles têm que emitir. Daí eles têm que emitir, aham. Isso, Certo. você comprar na pessoa física, de empresa para empresa tem que emitir, porque tem a questão do ICMS, a gente vai falar de ICMS mais para frente, mas tem a questão de saída de estoque, de entrada de estoque, aí tem que declarar. E é mais vantagem, por exemplo, no Max Atacadista, tem um caixa que é só exclusivo para CNPJ, né? Então você compra mais barato quando você tem você faz plano de saúde mais barato para tua família, você paga metade do preço num carro. Tem vantagens e desvantagens você comprar como MEI e como pessoa física. Agora você tem dos dois regimes, você vai ter que aliás, é isso que a gente vai estudar, né? Planejar para saber qual é o momento em que você vai ter que escolher agir como pessoa física ou como pessoa jurídica. Mas estamos aí, professor. Agora vamos formalizar. Vem tomar uma cerveja agora comigo tem que... qualquer dia, professor. Opa, bora. É que você tá lá você tem Campo Largo, né? Eu sou do Ferraria, perto do Passaúna ali, perto do Campo Comprido, na verdade. Então fica um pouquinho, eu tô no Bacaxeri. É longinho, bem pertinho de Ponta Grossa, né? Pô, longe pra caralho. Pra mim, né? Tipo, você tá perto, você tá indo na tua casa, mas pra mim é fora de mão. Mas o dia que eu tiver pra esses lados aí, isso pescar, aí, tá pescar lá no Passaúna e tomar uma cerveja aí. Isso aí, tá convidado. Tem o Bar da Luana, é mais perto. Isso aí, professor Cristo Rei. É pertinho. Para você dar uns 10 minutos no máximo. Então, isso aí, viu? Se mais alguém tiver aí bar e quiser vender cerveja pra mim... Pô, tô gravando essa porra. Que se foda também. Se mais alguém tiver cerveja pra vender aí, a gente vai fazer um monte de encontro aí, de festa de fim de ano aí. 2 churrascos já. Boa, Renan. Então, cadê a questão? Então, a gente viu aí alguns motivos. Permanecer na atividade profissional é complicado. Porque o MEI, ele normalmente não para de trabalhar com aquela atividade, né? A não ser que, assim, tem 2 tipos, né? Tem aquela pessoa que sempre trabalhou informal, e que vai se formalizar para ter ali o acesso à previdência, e tem aquele sujeito que tenta um negócio novo, né? Então, vou tentar vender bolo para os vizinhos, vou tentar assar frango assado, vou tentar, sei lá, e aí não dá certo, para de pagar. Então, acaba pegando aquela questão da morte das empresas, a morte prematura das empresas, né? A gente tem que a maior parte... Também, professor, muitas pessoas que fazem, elas não têm, como a Luana comentou, elas não têm o devido conhecimento, né?
Elas não correm atrás para saber também como é que funciona, se tem que baixar ou não. Era muita coisa que eu atendia no Sebrae também. Nossa, tô com uma dívida no meu CPF, falando que é do CNPJ, coisa assim, sabe? E tipo, as pessoas não têm esse conhecimento, muitas delas, né? Elas abrem para formalizar, para ficar bonitinho, mas não tem conhecimento de quase nada do que acontece no meio. Pois é. Então, mas e olha que o processo é simples, pelo menos o processo do MEI. Acaba que os governos estaduais e municipais meio que complicam a vida. Agora deu uma melhorada com a lei da liberdade econômica aí do Paulo Guedes, do governo Bolsonaro, porque a questão de alvará, se não é atividade de risco, caiu. A prefeitura bate na porta, vem encher o saco, mas caiu. Você consegue trabalhar sem alvará e sem autorização prévia, e sem corpo de bombeiro, e o caralho a quatro que eles exigem. Então isso deu uma facilitada na vida, mas muita gente não sabe, os fiscais continuam extorquindo do mesmo jeito. E essa questão de certificação para emissão de nota fiscal com prefeitura e com estado é um saco. E deveria ser simples, deveria seguir o ritmo do que é a criação do MEI, do que é, mas não é. As prefeituras e os governos de estado não estão preparados para isso. E muitas vezes os Sebrais também não estão. Eu dei uma olhada no Sebrae, meu irmão estava abrindo agora MEI, porque ele vai atuar como professor aí numa instituição de ensino superior, ele vai trabalhar como freela, né? E ele está abrindo um CNPJ, e aí tem que registrar na prefeitura, e é um mega processo super chato pra caralho de fazer. Bom ou ruim? Cala a boca. Eu quero saber quem é. E você fala isso no vídeo. Exato. Eu tô gravando, cala a boca. Você não sabe. Credo. Tem que editar isso aqui e cortar depois, né? Enfim. Oi, Luana. Professor, eu não sei se você está acompanhando, mas devido àquela baixa que a gente comentou na última aula lá do caixa da prefeitura, o GREC agora lançou um programa para o pessoal empreender, né? Está, inclusive, publicando todo dia, pedindo desesperadamente para o pessoal voltar a empreender, e ele liberou todo mundo de alvará. Quem abrir comércio agora está isento de alvará municipal. Pô, que bom. Que bom. Isso já é lei federal. Era uma questão. Isso é só para o MEI. Acho que é MEI e ME. MEI e microempresa. MEI e ME. Isso. E assim, agora, não sei, para o pessoal aí da turma que tiver com intenção de empreender, aproveita agora, porque... Não, isso é lei federal, isso não volta mais, Luana. Não sei, ele está dizendo que é temporário, né? Vamos ver, não sei, porque eu já sofri lá no meu bar por causa de uma caixa de som, para você ter uma ideia. Que a AIFO bateu lá e falou que eu teria que ter uma licença ambiental para ter uma caixa de som, nem que seja uma JBL, entendeu? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, que é isso? Porque assim, o meu bar é gigante, tem 2 andares, como é que eu vou deixar o som da TV para passar o jogo? Ninguém vai escutar nada, vai ter que todo mundo ficar em silêncio. Não dá vazão, então tem que ter uma caixa de som para ligar as TVs, entendeu? Mas flamenguista tem mais que ficar em silêncio mesmo, cara. Tá bom. Então, assim, tipo, cara, eles são muito chatos mesmo. A hora que bate fiscalização, a hora que tem denúncia, gente, eles pegam tudo, eles não levam em conta a lei federal, eles não querem saber, eles já chegam falando, se você questionar, eles ainda acham que você tá desacatando eles. Tipo, é horrível você lidar com esse povo. O teu negócio é conhecer a lei, deixa atuar e questiona tudo administrativamente, porque a maior parte dessas coisas eles não conseguem manter quando vai para a junta de avaliação. Mas eles metem multa em todo mundo, às vezes o empresário nem recorre, nem bate o pé, sabe? Não adianta, tem que argumentar, mas tem que recorrer de todas essas autuações que eles fazem. É uma encheção de saco, na verdade é chantagem isso, né? Você tem que ficar dando dinheiro pros caras para poder trabalhar. Exatamente. E eles ainda ficam aquele papinho, como a gente é muito legal, a gente não vai fechar, entendeu? Tipo assim, daí fala, então tá bom, tchau, já indo pra dentro, sabe? Porque eu não me submeto a esse tipo de situação, né? Uhum. Isso me lembra muito um texto de uma escritora chamada Ayn Rand, não sei se vocês já ouviram falar nela.
Ayn Rand, ela é uma escritora, filósofa e romancista russa. Ela fugiu da Rússia na época da Revolução e se fez nos Estados Unidos. Primeiro como roteirista de cinema, depois como escritora, e depois como filósofa, professora. E, assim, ela é uma professora que ela é bem odiada por muita gente, porque ela é uma capitalista radical ateia. Então a galera da esquerda não gosta dela porque ela é capitalista, e a galera da direita não gosta dela porque ela é ateia. Enfim, e ela tem um romance, tem 2 romances, né? Na verdade, ela escreveu quantos romances? Ela escreveu 4 romances, o The Living 4 romances, mas 2 são mais famosos. E ela tem um romance chamado A Revolta de Atlas, que é a história desse romance é a de que é um estado que se torna muito forte, o governo, né, se torna muito forte, muito poderoso, e começa a perseguir todos os empreendedores, todos os empresários. Então é como se todos esses fiscaizinhos de bosta se tornassem grandes autoridades e eles começam nisso a querer socializar a economia. E aí tem um momento nesse livro que se chama O Discurso do Dinheiro. Eu vou mandar esse texto para vocês. E só para não vou dar spoiler, porque é o tema do romance. Os empresários, ou seja, os caras que são capazes de unir conhecimento, capital e trabalho e gerar riqueza e gerar emprego, começam a desaparecer. Então nós empresários, já que nós que criamos as riquezas, somos exploradores, somos parasitas do trabalho alheio, somos maus, então tá aqui. Cuidem vocês dessa porra, e começam a sumir. E nisso a sociedade começa a afundar. É bem legal a história, para quem curte aí literatura, deem uma olhada. Eu vou mandar o trechinho aí, o Discurso do Dinheiro, para vocês. E é isso. Pessoal, estamos aí com quase 1 hora já de aula. A questão, eu pedi para vocês falarem aí de motivos para que as pessoas que fazem, motivos que fazem com que os MEIs deixem de contribuir. Vocês trouxeram mais do que motivos compreensíveis aí para que isso ocorra. Eu imagino eu li bastante argumentos parecidos nas provas de vocês. Então, eu estou satisfeito. A gente, então, semana que vem não tem aula, porque vocês têm um encontro lá, o CESP. E, a partir da outra semana, a gente segue os nossos estudos a respeito dos regimes tributários e vamos tratar de lucro real e de lucro presumido. Pessoal, tenham aí uma boa noite. Fim de semana eu posto as notas. Não esquentem a cabeça. Se vocês fizeram tudo que eu pedi na prova aí, participaram do seminário, vieram às aulas, vocês quase não faltam, sempre tá de casa cheia, graças a Deus. Então, se tiver tudo em dia, tudo em ordem, vocês não vão ter grandes problemas aí. Então, obrigado aí pela participação, obrigado aí pela presença e até daqui 15 dias. Professor. Valeu, gente, um abraço. Boa noite, professor. Boa noite. Valeu, vou encerrar a gravação aqui. Tchau, professor. Boa noite.